Vamos refletir na palavra de Deus antes de nós nos dividirmos para nós orarmos. Nós vamos continuar nossa série de exposição, sem sombra de dúvidas, muito rica, refletindo sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, nos seus mais diversos aspectos, expostos aí pelo salmista. Está passando por um momento de introspecção, né? Um momento de muita reflexão por causa das ondas que o açoitam nesse momento. Nós estamos refletindo sobre um distintivo, uma característica que distingue o cristão das demais pessoas. Nós percebemos que as novas criaturas, elas amam a lei de Deus, portanto, a nossa reflexão no Salmo 119 é uma reflexão a partir da nova aliança, da revelação que nós encontramos em Cristo Jesus e o seu ministério das boas novas, do Evangelho que ele trouxe para nós de forma mais explícita, estabelecendo ali a nova aliança com o seu sangue. Essa é a mensagem de número 14. Nós já refletimos um bocado aqui. Essa é a letra Nun. Cada porção, cada estrofe aí de 8 versículos carregam, na sua primeira letra, na língua original, uma letra do alfabeto hebraico. Isso tornava mais pedagógico, mais didático e também ajudava a memorização da lei do Senhor, dos escritos, especialmente desse salmo. Nós, meus irmãos, vamos refletir hoje sobre algo que nós aprendemos no Salmo 119, especialmente nessa porção. Quando nós vemos a nova criatura, quando nós refletimos sobre o ser nova criatura, a palavra de Deus nos mostra que o seu caminho, o caminho da nova criatura, é iluminado pela palavra do Senhor. E isso é muito claro no primeiro versículo aí do Salmo 119, aí, que nós estamos refletindo hoje, né? O versículo 105, deixa isso muito reluzente. Mas nós precisamos de um pressuposto para entendermos o que o salmista está dizendo aqui. Por exemplo, esse tema, né, do Salmo 119, ele só faz sentido se nós considerarmos a constatação que a Bíblia faz do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de trevas, nós vivemos num mundo de escuridão, nós vivemos num mundo sombrio. Nós, enquanto novas criaturas, e nós só percebemos isso porque nós somos novas criaturas, nós vivemos no vale da sombra da morte. É isso que esse mundo é. Esse mundo é o vale da sombra da morte, com as suas feras, com os seus gigantes, com as suas armadilhas, com os seus agentes. Pelo que nós vimos aqui no Salmo, e nós encontramos isso em toda parte das Sagradas Escrituras. Tem um texto muito gritante, é o próprio texto que fala do Messias, Isaías 9, né? Falando do menino que vai trazer luz para esse mundo que jaz em trevas e está em escuridão, né? Então, pelo que nós temos visto, e agora o salmista faz isso de forma muito clara, ele compreende piamente a realidade desse mundo que ele vive. Ele compreende não só cognitivamente, mas ele compreende agora experiencialmente. Ele experimenta o que é viver num mundo de trevas, sendo ele uma nova criatura, sendo ele alguém que ama o Senhor. Por isso, o que é que ele faz, então? Ele retoma um assunto que ele já expôs, ele já descreveu no início desse salmo, do versículo 1 até o versículo 16, nas duas porções. Essas duas porções, do 1 ao 8, do 9 ao 16, ela reflete justamente sobre o caminho que a nova criatura anda, o caminho pelo qual ela faz a sua peregrinação santa, o caminho que o protege das armadilhas, dos perigos, das feras,
E por isso esses versículos eles servem de base para nós compreendermos melhor todo o Salmo de número 119. Então, o que ele faz aqui, a partir do versículo 105, né, nessa porção de número 14, é retomar a sua reflexão sobre o caminho que ele deve andar, sobre o caminho que ele deve refletir, que ele deve acomodar na sua mente. No versículo 1 a 8, nós refletimos que o caminho da nova criatura é determinado pela lei de Deus. Não é determinado pelo que ele acha, não é determinado pelo que ele deseja, mas é determinado pela lei do Senhor. Do versículo 9 ao versículo 16, nós refletimos que o caminho da nova criatura é purificado pela meditação da palavra de Deus. Ele faz isso no último versículo dessa porção, ele traz à tona essa ideia de meditação, né? de preencher o coração, quando ele diz que inculca essa palavra, essa lei no seu coração, na sua mente. Então, é esse processo de reflexão, esse processo de meditação que faz com que ele perceba a vida da palavra e então ele é tomado por essa vida. Para não entendermos que é algo tipo por osmose, né? Nós simplesmente abrimos a Bíblia, olhamos para a Bíblia, simplesmente carregamos a Bíblia e isso não requer nada mais de nós a não ser uma reflexão muito mística, né? Ela simplesmente vai nos deixar santos, né? Sem nós fazermos nada. Bom, não é assim, né? Por tudo isso que o salmista expôs nesse salmo, nós percebemos que aquilo que ele conhece acerca da palavra de Deus, né? Nós também conhecemos muita coisa da palavra de Deus, mas existe uma dinâmica aqui. É por isso que ele faz tanta questão de enfatizar vários tipos de reflexão sobre a palavra de Deus. Lembra lá de Jó, depois daquela luta interior de Jó, daquela briga existencial, daquela batalha espiritual, daqueles deslizes na sua fé, daqueles tropeços na sua fé. E quando o Senhor se revela de uma forma que o Senhor ainda não havia se revelado para ele, porque ele conhecia o Senhor, ele conhecia a lei de Deus, ele era devoto ao Senhor, mas em um determinado momento, sobre o fundamento do sofrimento, Deus se revela para ele de uma forma que o pega completamente sensível, diferente de toda a sua vida, jamais experimentado. Então, sobre esse fundamento de sensibilidade, de contrição, de agonia, o Senhor se revela a Jó e a reflexão que Jó tem é de que ele realmente não conhecia a Deus tanto quanto ele poderia conhecer. E existia compartimentos na sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus projetos que precisavam ser fundamentados, pavimentados por lágrimas, gemidos, lutas e dores. E então, diante disso, ele percebe que não conhecia ao Senhor, que a sua experiência que ele tinha com o Senhor era uma experiência de ouvir falar, mas o sofrimento, as lágrimas que verteram pelos seus olhos, limparam os seus olhos a tal ponto dele dizer: agora eu te vejo, agora eu te vejo. E é evidente que ele não viu a Deus. É evidente que ele não viu a Deus. Mas aquela experiência que ele teve com o Senhor foi a experiência de constatar nitidamente a ação de Deus na sua mente, na sua vida, no seu coração. Então, o que acontece aqui? O salmista, ele está experimentando uma transformação. Aquilo que ele conhece acerca do Senhor precisa ser provado. Aquilo que ele conhece acerca do Senhor precisa ser provado se realmente é vivo ou é um conhecimento morto, árido, infértil, infrutífero. E agora é isso que ele experimenta. O Senhor está provando aquilo que ele conhece
do próprio Senhor. É como se ele tivesse nesse instante, meus irmãos, a oportunidade, infelizmente, por meio da dor, da perseguição, da traição, do sofrimento, ele tivesse a oportunidade de provar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua palavra. Ele vai provar se isso realmente é um tipo de conhecimento como Satanás tem, os demônios têm, né? O Satanás e as suas hostes aí conhecem o Senhor, é tanto que identificam o Senhor Jesus Cristo. O próprio George já expôs isso aqui em Marcos, que conhece quem é Cristo, conhece quem é o enviado, conhece o Messias. Então, qual é esse tipo de conhecimento que o salmista tem? É o conhecimento que não rende frutos de glória e santificação? Ou é o conhecimento que dá cada vez mais oportunidade para devoção, para intimidade, para relacionamento com Deus? Ele está tendo que experimentar isso. E é evidente que experimentar isso num habitat que não é dele, porque ele é uma nova criatura, o habitat natural dele agora não é esse mundo, é o mundo por vir. Então, experimentar isso num terreno estranho é muito doloroso, é muito sofrível, é muito impactante. E é isso que ele faz, né? Então, é importante nós percebermos essas oportunidades como oportunidades. O próprio Tiago fala, no início aquele grande sermão dele, né, na sua epístola, em que nós devemos nos ter por felizes quando nós passamos por provação, porque sem sombra de dúvidas nós saímos mais fortalecidos. Esse dia eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele falando sobre algumas dificuldades que ele enfrentou com alguns irmãos da igreja e como depois de enfrentar essas dificuldades, o relacionamento dele melhorou muito, porque fortaleceu. E aí eu falei para ele, isso é muito bom quando acontece, porque quando nós enfrentamos embates e não há divisão, há aproximação, há fortalecimento. E é isso que acontece nas provações. O Senhor expõe aqueles que são filhos das trevas, então esses deixam a igreja, esses apostatam da fé, a fé que era fabricada por eles mesmos, porque se fosse uma fé injetada pelo Espírito Santo, eles nunca abandonariam, mas é uma fé fabricada por eles mesmos ou por falsos profetas. Então, ou o Senhor expõe aqueles que não são dele, ou o Senhor revela a verdadeira fé daqueles que são dele. E existe um ponto muito importante para a nossa reflexão aqui, meus irmãos. Vamos refletir um pouquinho aqui do que está acontecendo, né? Ele, o salmista, está vivendo num mundo de trevas. Ele sabe disso e agora ele experimenta isso. Um mundo de feras, um mundo repleto de armadilhas, repleto de monstros. Ele está vivendo nesse mundo. Um mundo sagaz, um mundo ardiloso, um mundo muito sedutor. E aí, então, surge uma indagação, um questionamento. O que sustenta esse crente na fé? O que o sustenta nos caminhos de Deus? O que o guarda do extravio? O que? O brilho, o único brilho que existe no mundo escuro de trevas, o único brilho que é a palavra de Deus. E é esse o entendimento que ele está expondo agora. Mas isso não acontece, como eu falei, de forma mística, né? Ele acredita em Deus, ele professa a Deus, ele acredita na palavra de Deus e algo mágico acontece. Se assim fosse, nós não teríamos sequer o Salmo 119, com tanta reflexão, com tantos gemidos, com tanta aflição, com tanta dor. Então,
O Salmo 119, como vários outros, especialmente salmos de lamento, salmos penitenciais que estão dentro de salmos de lamento, eles são salmos que mostram para a gente a realidade da fé. A realidade, tanto que esse salmo aqui, apesar de ser um salmo pedagógico, mas um salmo de instrução, né? Ele está cheio de lamentos, louvor, sabedoria, lamento, louvor, sabedoria, né? Mas esse salmo nos mostra qual é a realidade da nova criatura nesse mundo. Nós iremos derramar muitas lágrimas, mas essas lágrimas elas irão cair no solo fértil da piedade e vai fortalecer a nossa raiz. Essa é a grande realidade. Então, existe uma dança aqui da fé entre mente e coração que toma então todo o seu ser, e o seu ser ele é tomado pelo quê? Não por um sentimento, mas pela palavra de Deus, e por isso, por vida que flui da palavra de Deus. É interessante mesmo, porque quando a gente pensa que a palavra é viva, a gente imagina algo muito místico mesmo, muito sincrético. Imagina você estar experimentando momentos de morte. Você acha que esse tempo nunca vai ter fim. Cada dia, você parece aquelas descrição feitas de Deus, né? Cada dia para você é igual a 1000 anos. Parece que o dia não passa, as horas não passam, a semana não finda, e quando finda a semana e os problemas permanecem, então você imagina que ali foi um mês, um ano. E você tem experiências de morte ali. Quando você sai vivo disso, quando você sai vivo desse momento, agarrado em Cristo, sustentado pelo Espírito, junto com a igreja, amando a palavra, gigante em oração, você experimenta o que significa crer que a palavra de Deus é viva, porque é dela que vem a sua vida. Para alguns, são só letras, só palavras, só um livro. Para a nova criatura, é o único oxigênio que ela pode respirar. O único. E por meio dela, ter vida. Por quê? Porque ele não é mais cego. A sua mente não é mais negra. O seu coração não é mais duro. Ele não está morto, como esse mundo está. E o que ele percebe como uma nova criatura que ele é? O que ele percebe? Descrevendo aqui. Ele percebe que o mundo não ama a Deus. O mundo odeia a Deus. Percebe que o mundo é negro. Mas percebe algo também. O mundo, ele não é um terreno sem manifestação de vida. Característica do mundo. O mundo tem seus agentes. O mundo tem os seus servos. E ele é o alvo. Esses agentes, esses servos, eles têm uma missão. E a nova criatura é o alvo de destruição para que esses agentes eles realizem a sua missão. Qual é a reflexão dele, então? 3 pontos. A palavra de Deus o mantém no caminho, versículos 105 e 106. A palavra de Deus o faz experimentar vida, versículos 107 a 110. E a palavra de Deus é sua possessão eterna, versículo 111 o versículo 112. Então, primeiro ponto do salmista, a palavra de Deus o mantém no caminho. E é interessante, de cara, o que o salmista enfatiza aqui é que existe um caminho e ele pode ver. Existe um caminho.
Se nós dedicarmos um pouquinho a atenção aqui, olhando esses versículos, nós perceberemos que logo no princípio aqui, que esse caminho que o salmista destaca não é o da palavra de Deus, mas é o dele. Os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, ele está trilhando o seu caminho, né? Vivendo a sua vida, e ele discerne algo. Ele vê. O que é que ele vê? Ele vê o caminho de Deus na vida que ele vive. As direções do Senhor, a vontade do Senhor, que só é visto por causa de quê? Da lâmpada, da luz, que é a palavra de Deus. Nós temos os nossos caminhos, meus irmãos. O Senhor nos colocou em várias esferas diferentes, vários chamados diferentes, várias missões diferentes, e todos nós nos identificamos na essência dela, que é o quê? Glorificar a Deus, exaltar a Cristo, testemunhar da fé. Mas nós temos os nossos caminhos. E nesses nossos caminhos, na vida que nós vivemos, nós temos que enxergar o caminho de Deus, a vontade do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ele acabou de atestar justamente o caminho que ele despreza. Olha o versículo 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. O que isso faz? Por isso detesto todo caminho de falsidade. Então, na vida dele, no caminho dele, ele percebe o que é o caminho de falsidade e o que é o caminho do Senhor. E ele escolhe aquele que tem luz. Ele vive por aquele que tem luz, que é o caminho do Senhor. Por isso ele pode permanecer na direção correta. Por quê? Porque a sua mente é iluminada. Porque a sua mente pode ver. Lembra lá da exposição do domingo passado, Mateus 6:22, né? Que são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, não é? Então, essa é a ideia. O que traz iluminação é justamente o que o salmista expõe aqui. Quando ele grita, quando ele brada, quando ele diz, desvenda, nesse mesmo salmo, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Por quê? Porque ele precisa ver o caminho. Ele está experimentando muito afronta, ele está experimentando muito perigo. Ele está, como nós já vimos aqui, ele está com a sua fé cambaleando, quase caindo. Ele precisa ver o caminho do Senhor. Por quê? Porque esse é o único caminho que é capaz de dar vida a ele. Muitas vezes na Bíblia, meus irmãos, luz é descrita para expressar alegria, gozo, contentamento, felicidade, o que o próprio salmista deixa muito explícito lá no versículo 111, que nós veremos a situação do seu coração em relação à palavra de Deus. E essa é a atmosfera que permeia todo o Salmo 119. A lei do Senhor é o meu prazer. Em um momento em que ele não está experimentando prazer nenhum, traição, perseguição, calúnia, defraudação, sofrimento, armadilhas. Mas onde ele é capaz de experimentar prazer? Trazendo os preceitos do Senhor à sua mente. E naturalmente, meus irmãos, percebendo a realidade vital de se manter no caminho do Senhor, que é se manter vivo, né? Evidentemente, o que é que ele faz? Ele faz votos de fidelidade, é o versículo 106, quando ele diz, jurei e confirmarei o juramento. Então, olha o que ele está fazendo aqui. Ele está colocando a sua devoção exposta diante do Senhor e fazendo uma afirmação consigo mesmo. E isso, quando tem essas palavras assim, meio que
redundantes, né? Isso é uma forma de dar ênfase ao que ele está dizendo aqui. Então ele está dando ênfase: jurei e confirmarei o juramento que eu fiz perante o Senhor. Bom, para que ele precisa falar isso a Deus? Porque não é somente Deus que precisa ouvir. É ele mesmo que precisa ser lembrado disso. E olha como nós aprendemos a orar lendo as Sagradas Escrituras. Aqui também é uma oração. Às vezes nós precisamos adestrar o nosso coração. Nós precisamos doutrinar o nosso coração. Sabe por quê? Porque algumas vezes, quando nós estamos numa situação muito delicada, da boca vai sair o que está cheio o quê? Coração. Nós precisamos instruí-lo. Nós precisamos fazer isso. E a referência que ele faz aqui, evidentemente, é uma referência permeada com uma linguagem pactual, né? Um juramento de lealdade pactual. O Senhor tem um pacto com ele e ele permanecerá firme. Guardar aqui, o que é guardar, né? Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Guardar aqui é ter sempre em mente a palavra de Deus diante das decisões da vida. Ele precisará tomar decisões na sua vida, decisões nas situações que ele está enfrentando agora. Manter, guardar, significa então tomar essas decisões morais, comportamentais, que evidentemente são decisões vitais. Tomar essas decisões olhando para a palavra, olhando para a vontade de Deus, olhando para aquilo que agrada a Deus. E aí, nós vemos essa mesma expressão, guardarei, observarei, confirmarei, é a mesma expressão se repetindo 21 vezes nesse Salmo 119. E ela se repete de várias formas, tanto como voto, como advertência. Advertência para ele mesmo e advertência para nós. Como se estivesse nos motivando a fazer aquilo que ele faz. Guardar, observar, manter. Né? O que ele faz então é exortar o seu coração à contínua fidelidade. Caso contrário, ele se torna como o mundo, negro, sem luz, então morto. E então é a palavra de Deus que o mantém no caminho. Se ele tira a palavra, quando os irmãos já passaram por essa experiência, sem sombra de dúvidas, um momento ou outro de dar aquele resfriado da fé, né? Esfria na fé. É um momento de resfriado na piedade. E aí, as duas primeiras coisas que acontecem. Primeiro, você não lê mais a Bíblia. E depois você não ora mais. São as duas coisas. Aí você faz aquelas orações que são mecânicas na hora das refeições e também para não deixar tão evidente que você está caído. Porque geralmente você come na frente de alguém, né? Então é o resfriado da fé. Quando você esfria, você deixa de orar e você deixa de ler a Bíblia. O que é que você faz? Você fica desnutrido. O que é que vai acontecer? Você vai ficando cada vez mais doente. Por que quando a gente fica doente a gente não quer comer? Estou sem fome. Perde logo a fome. Estou sem fome. E aí a gente vai ficando cada vez mais fraco. E a gente tem que comer para ficar forte. A palavra de Deus é a mesma coisa. Os nutrientes da nova criatura, eles estão na palavra de Deus. Sem ele, nós definhamos. Nós ficamos atrofiados. Nós morremos, meus irmãos. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está exortando o seu próprio coração para que ele não experimente a morte da qual ele sente o aroma. Ele está sentindo aqui aromas de morte nesse salmo aqui. Mas ele tem um entendimento de algo mais sobre a palavra de Deus. Ele entende que a palavra de Deus o faz experimentar vida. Versículos 107 ao 110. A forma como o salmista concebe a palavra de Deus e
e o fato de ter firmemente jurado lealdade à lei de Deus, não o deixa imune às feras, às armadilhas, às seduções. Não é simplesmente jurar lealdade ao Senhor e então nada irá acontecer, nada irá faltar, nenhuma dor ele irá sofrer. Pelo contrário, ele poderá ver isso de forma mais enfática. E é isso que o salmista atesta aqui. Mesmo experimentando momentos pesados, como se estivesse tentando tirar a vida dele. Nós já vimos que o propósito do perverso aqui, do qual o salmista fala, o propósito dele, ou deles, é roubar a fé do salmista, minar a sua lealdade. É isso que esses agentes do mundo caído tentam fazer. E ele está experimentando justamente isso. É como se estivesse tentando tirar a vida dele. E a sua vida está na palavra de Deus. E ele entende isso. Se tirar a sua lealdade, se tirar a sua fé, tira a sua vida, porque o afasta de Deus. Por isso que ele dá esse grito aqui no versículo 107. Estou aflitíssimo. E a própria tradução mostra a ênfase que ele quer dar à situação da sua alma. Estou aflitíssimo. E esse aflito aqui, no restante do versículo mesmo, a gente percebe o que significa. Significa a beira da morte mesmo. Quando ele diz, vivifica-me. A gente já percebe. Ele não está pedindo, alegra-me. Porque isso ele já tem. Onde ele tem? Na palavra. Ele não está pedindo, me dá prazer. Isso ele já tem. Embora ele já tenha pedido algumas vezes nesse salmo para que o seu coração não deixe a palavra e não deixe Deus. Mas quando ele diz, estou aflitíssimo, o oposto disso para ele é que o Senhor o preencha de vida. Então ele está morrendo aqui, né? Vivifica-me, Senhor, como? Olha que interessante. Ele entende que na palavra há vida. Ele entende onde estão as fontes de água viva. Onde estão? Na palavra. Ele está dizendo, eu quero a vida que há aí, Senhor. Eu quero essa vida da qual a tua palavra expõe. Eu quero a vida da fé, do contentamento, da esperança, do consolo, da firmeza. Eu quero a vida. Segundo, conforme, como a tua palavra. Olha a equiparação aqui. É como se esse mundo, meus irmãos, com seus agentes, estivesse tentando fazê-lo quebrar o voto de fidelidade. Por isso que ele diz, jurei e confirmarei, manterei meu juramento. Manterei. Imagine que as vozes de Satanás no seu ouvido ficam dizendo, não, vai cair, vai quebrar, vai apostatar, vai perecer. E ele grita, não, manterei o meu juramento. E aparecem as oportunidades de queda. Oportunidades de prazeres, oportunidades de lucro, de ganho fácil, de enriquecimento, de sucesso, de progresso. Aparecerão as oportunidades. Que são isso? Dardos inflamados do inimigo. Para quê? Para fazer a nova criatura definhar, abandonar a fé. Olha o versículo 109 e 110, quando ele diz, estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, qual é o antídoto? Qual é o remédio? Qual é a salvação? Se ele está em contínuo perigo de vida, ele precisa da vida. Onde há vida? Ele diz, todavia, não me esqueço da tua lei. O que é que eles fazem? O que é que eles fazem para roubar dele a vida? E vida aqui não é simplesmente suspirar, não é simplesmente ter oxigênio. Vida aqui, o que é vida aqui? É fidelidade a Deus.
É isso que é vida. Vida aqui é se manter fiel a Deus. Não é simplesmente sair vivo, apesar disso também contar, evidentemente. Mas os irmãos já viram várias vezes aqui que a súplica cíclica, que é repetida várias vezes, não é para que Deus o tire do sofrimento, não. É para que Deus não permita cair em infidelidade. Essa é a súplica que se repete. E olha os agentes, o que eles fazem, os agentes desse mundo. Armam ciladas contra mim, os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Fica claro aqui qual é o propósito para que essas armadilhas, como que armadilhas para surpreender um pássaro, são colocadas diante dele, para que ele se desvie dos preceitos do Senhor. Não é simplesmente para lhe machucar, não. Não é simplesmente para fazer você infeliz. Não é simplesmente para fazer você ficar com inimizades. É evidente. Sabe o que isso é? Essas coisas, sabe o que elas são? Efeitos colaterais de um propósito maior dos agentes desse mundo, que é fazer você se distanciar do Senhor. E se distanciar dos instrumentos de graça. Porque você não vai se distanciar do Senhor assim, ó. Não. Você vai se distanciar dos instrumentos de graça, dos seus irmãos, da comunhão, da palavra, da oração, do contentamento, do ajuntamento. E aí, quando isso vai acontecendo, você vai se distanciar do Senhor. Mas ele vai pelas beiradas. Eles são estratégicos. Eles são sábios. Eles são inteligentes. Eles não vão de uma vez. Porque sabe que vocês vão perceber. A nova criatura percebe. Então Satanás está ao nosso derredor, está nos circundando, sabe dos nossos hábitos, sabe dos nossos pecados. Então, está lá. Ele sabe. E ele vai criar uma estrutura. Ele vai criar um deserto para você. Para ver se você cai. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Essa declaração do salmista, meus irmãos, é de que é a sua fidelidade que o coloca numa situação de perigo. Se ele já estivesse abandonado a fé, ele não estava mais correndo risco com as armadilhas. Mas é justamente a sua fidelidade ao Senhor que eles tentam arrancar que o coloca nessa situação de perigo. E o seu sofrimento aqui, que não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento zeloso e leal, é resultado justamente de um coração que deseja mais e mais a Deus. Por isso, então, ele se oferece como sacrifício. A fidelidade dele num campo tão minado como esse que ele está vivendo aqui, é um sacrifício ao Senhor. Olha o versículo 108, quando ele diz: aceita, Senhor, a espontânea, a oferenda, o sacrifício voluntário dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. É interessante aqui porque a gente só vê de forma mais explícita, mais desenvolvida, no Novo Testamento, a vida sendo oferecida como sacrifício ao Senhor. Porque na Antiga Aliança tem os seus instrumentos, os objetos, animais, cereais e os correlatos aí, para serem oferecidos como sacrifício ao Senhor. É difícil pensar que o salmista aqui tem acesso ao templo para oferecer sacrifício numa situação como ele está, se desse ele já disse que sentia saudades. O salmista capta qual é o significado dos sacrifícios oferecidos no templo. Ele entende. O louvor dos lábios que sai do coração é o sacrifício que o Senhor quer. Então, a palavra de Deus dá a ele o quê? Aquilo que estão tentando tirar dele, que é a vida, que é a fidelidade ao Senhor. Porque só a vida verdadeira
Lembra lá, João 4, quando o Senhor Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana lá? A vida verdadeira só é possível quando nós já vivemos em fidelidade ao Senhor. Senão nós estamos só sobrevivendo aqui numa vida de morte. Terceiro e último ponto, a palavra de Deus é sua possessão eterna. Então, estão tentando tirar tudo dele. Em muitas situações, meus irmãos, muitas situações na vida, nós não temos certeza do que nós estamos fazendo. São coisas, por exemplo, decisões que nós precisamos tomar do nosso futuro, relacionamentos, investimentos, atitudes, compras, decisões para a nossa família. Muitas vezes nós ficamos naquelas situações tão delicadas que nós não sabemos se o que é correto, né, o que nos vai levar para mais próximos de Deus ou não. São situações assim extremamente delicadas, não muito claras para nós, nos levam a alguns questionamentos que nos fazem, por exemplo, colocar uma dúvida, né? Será que eu devo continuar dessa forma? Será que eu devo prosseguir dessa forma? Então foi o que o salmista fez. O salmista determinou muito bem no seu coração o que fazer quando situações como essa surgem. Ele olha para a palavra de Deus e ele mantém a palavra de Deus como a única luz no mundo de escuridão. Então, se ele não consegue enxergar nitidamente, objetivamente, a resposta para aquela decisão que ele precisa tomar, ele vive a sua vida conforme a palavra, porque ele entende que alguma medida, fazendo a vontade de Deus, mesmo que seja em outras áreas, isso cooperará para que ele seja aquele instrumento que agrada a Deus. Ele entendeu isso. E nós vemos isso a partir do Salmo, do versículo 111. Porque ele entende, meus irmãos, que tudo pode passar. Tudo pode ser retirado dele, menos o deleite que ele sente na palavra de Deus. Isso não pode ser retirado dele. Os teus testemunhos recebi por legado perpétuo. A linguagem é pactual, né? A linguagem é uma linguagem de receber por herança. Qual é a herança que ele tem? São os testemunhos do Senhor, né? São as estipulações do Senhor, como se tivesse as estipulações ali num contrato, num pacto. Os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. A ideia de que ele recebeu esses testemunhos, esses preceitos, como esses benefícios pactuais. São esses preceitos que o Senhor usa para trazer paz a ele, para trazer descanso em tempos de luta e de sofrimento. Então, o que ele deve fazer? Versículo 112. E aí eu achei esse versículo assim fantástico, né? Principalmente como a tradução colocou aqui, quando ele diz, olha, induzo. Olha quando eu falei aqui algumas vezes sobre exortar o coração, sobre adestrar o coração, sobre inculcar no coração. Quando ele diz aqui o que ele faz, então, com isso que ele recebeu por possessão eterna, com algo que não pode ser retirado dele, o deleite que ele tem, ele está experimentando aqui a expressão máxima do vale da sombra da morte aqui, e tentam tirar isso dele, mas não conseguem. É dele. Ele recebeu e isso vai tocar a eternidade. Aquilo que ele sente aqui será experimentado plenamente, sem nenhum ponto de pecado ou dubiedade na eternidade, que é o prazer da lei de Deus. O que é que ele faz então? Existem compartimentos, você sabe, eu sei, existem compartimentos do nosso coração que parece que a lei não toca, que parece que a palavra de Deus não toca. São aqueles compartimentos mais escuros que ainda anseiam pelo pecado, ainda desejam o pecado, ainda esconde características do homem caído, ainda esconde. Pitadas de hipocrisia, pitadas de falsidade, pitadas de ira que não é santa,
pitadas de inveja, pitadas de remorso, estão lá. Estão lá. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele precisa fazer com que a palavra de Deus atinja esses locais. E a palavra que ele usa para dizer isso é essa que é traduzida aqui por induzo. Induzir. Induzo o coração a guardar os teus decretos. Olha que coisa maravilhosa. Induzo o coração a manter os teus decretos, a ficar firme nos teus decretos, a obedecer os teus decretos. A palavra aqui induzir dá a ideia de tanto de inclinar, né? Eu inclino o coração, é como eu ordeno ao coração, eu inclino o coração, mas mais precisamente, e essa talvez seja a melhor tradução, seria espalhar por todo lugar. Olha que lindo. O que ele faz? Ele empurra a palavra para que ela preencha todo o seu coração. Coração, na linguagem hebraica, é todo o seu ser, né? Todo o seu ser, que evidentemente ele está falando aqui. Eu espalho para que entenda. Eu encurralo a mim mesmo. Elevando. Não tem vida sem Deus. Não tem. Pode parecer fácil. Pode parecer melhor. Pode parecer mais prazeroso. Mas entenda. Não tem vida sem Deus. Obedece. Ajoelha-te. Não tem. Não tem. Ele briga consigo mesmo. Obedece o Senhor. Ele vai parar de fazer isso quando? Para sempre até o fim. Para sempre até o fim. Para sempre até o fim. Quando é o fim? Quando nós estivermos lá com o nosso Senhor. Nós não precisaremos mais fazer isso. Não precisaremos. Lá, o nosso coração será completamente tomado. Não haverá duplicidade, como nós vimos no domingo. Não haverá. Haverá aquilo que nós tanto lutamos para experimentar. Completa e radical exclusividade. Parece que o Senhor está sacudindo aqui ele, para que ele seja tomado. Sabe quando você vai fazer algum tipo de alimento e você tem que bater na panela, que é para encaixar melhor, para sentar melhor ali. Vai batendo ali, para sentar melhor. Não ficar nenhuma bolha, não ficar nada. Batendo. Isso que ele está fazendo aqui. Encaixar, para envolver, para não ficar bolhas do pecado. Ah, meus irmãos, nem sempre os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Nem sempre. Nos nossos caminhos, nós precisamos da palavra para iluminar diante dos nossos olhos o caminho do Senhor, para que nesses nós possamos andar. Nós precisamos envolver a nossa mente com a palavra de Deus de tal forma que nós tenhamos capacidade iluminada para discernir, versículo 104, o caminho de falsidade e o caminho de Deus. Os dois estarão aqui diante de nós. Nós precisamos de iluminação do alto, da palavra de Deus, para que nós possamos ter vida. E vida é ter fidelidade ao Senhor. Caso contrário, nós pereceremos nas trevas desse mundo. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, graças damos a Ti por Tua bondade, Tua generosidade, em nos dar mais uma porção da vida que há na Tua palavra. Ah, Deus, ilumina-nos, para que nas várias esferas que o Senhor nos concedeu para testemunhar do Senhor e de Cristo, nós possamos discernir entre o caminho de falsidade e o caminho do Senhor, meu Deus. Ajuda-nos naqueles afazeres mais comuns no nosso lar,
trabalho, das amizades, dos nossos mais diversos relacionamentos, nós possamos ser iluminados pela Tua Palavra para fazermos a vontade do Senhor. Sê conosco, ó Deus. Faz-nos instrumentos de glória para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.